Bom dia. Bom dia, primeiro ano. Bom dia, bom dia. Página 54 do livro de vocês, Como se formam os vulcões. Vamos começar hoje com um vídeo, vamos ver, na verdade, 2 vídeos hoje. Bom dia. Bom dia a todos. Ronald não, Saulo, desligar a câmera. Página 54, tá? Do livro de vocês, Como se formam os vulcões. Nós vamos começar. Pedro, não esquecer de colocar uma foto sua, tá, Pedro Henrique? No perfil. Nós vamos começar aí com a página 54, Como se formam os vulcões. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Página 54, Como se formam os vulcões. A gente vai estar continuando. Na última aula falamos sobre os terremotos. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre os vulcões. Bom dia. Página 54, livro positivo, Como se formam os vulcões. A gente vai começar com um vídeo. Foi de onde paramos. Bom dia a todos. Foi de onde nós paramos, tá? Na última aula. Eu estou só esperando mais um pouquinho para mais alunos entrarem. Bom dia. Estou esperando mais uns minutinhos aí para mais alunos poderem entrar. Página 54, Como se formam os vulcões. A gente vai falar um pouquinho de vulcões. Eu coloquei alguns textos, mas não vou ler os textos todos, só vou pontuar alguns textos do próprio livro de vocês, vou pontuar algumas coisas, temos os resumos também, para a gente trabalhar um pouquinho aí das questões dos vulcões, né, que vai aí, a gente vai falar um pouquinho da formação, como se formam, enfim, esses vulcões, as consequências, as vantagens dos vulcões, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Nossa última parte que a gente vai estudar desse capítulo na sexta-feira é as áreas de riscos aí do Brasil, para encerrar o capítulo. Bom dia, página 54, livro positivo, Como se formam os vulcões. Hoje a gente vai estar falando aí dos vulcões. Estou esperando mais uns minutinhos, porque quando eu começo a passar o vídeo, se a solicitação tem que parar, voltar e o vídeo tem que passar todo de novo. Então, estou aguardando mais uns minutinhos só para a gente dar início aí à nossa aula, tá bom? Então, já podem colocando aí na página 54. Lembrando, tem alguns textos que eu vou colocar aí, do próprio livro de vocês, mas que eu vou pontuar as principais partes que precisamos dele. Mas com os vídeos a gente também já consegue fechar bem aí essa questão dos vulcões, tá bom? Então, não esqueçam. A gente vai colocar algumas coisinhas aí para vocês também. Então, só aguardar mais uns minutinhos, podem colocar aí na página 54, onde está falando aí um pouquinho dos vulcões, e vai ser por onde que a gente vai começar, tá bom? Então, a gente está falando aí de alguns movimentos aí na litosfera, algumas consequências, os impactos, né, socioambientais da dinâmica aí da litosfera. Então, bom dia. Bom dia. Vou recusar, gente, e não sei quem é Lima Meio. Se vocês souberem, favor pedir para entrar com o nome e sobrenome. Nós não aceitamos mais quem está com apelido. Se vocês souberem que é Lima Mei, pede para se identificar com nome e sobrenome. Caso ao contrário, não vai ser aceito em sala, tá? Lima Mei. Se vocês souberem quem é, por favor, pedir para se identificar com nome e sobrenome, que nós não estamos autorizando mais entrar em sala quem está com apelido. Tá bom? Então, se vocês souberem quem é, Lima Mei, avisa para o aluno ou aluna para se identificar com o nome. Tá bom? Eu nunca vi esse apelido aí, enfim. Não sei nem se é gente da própria turma de vocês. Mas se for e vocês souberem quem é, avisar para colocar o nome, sobrenome e foto para que possamos aceitar em sala, senão não vamos aceitar. Então, vamos lá?
Nós vamos começar aí, quem entrou agora, a página 54, como se formam os vulcões. Eu vou estar começando com um vídeo, né, sobre vulcões, a gente vai ver 2 vídeos sobre isso. O primeiro aí falando sobre a questão dos vulcões, o segundo falando como eles se compõem, não só como eles se formam no interior da Terra, mas também como eles são, podem ser chamados ativos, inativos, enfim. A gente também vai estar falando sobre isso daí, tá bom? Então, eu vou estar começando a passar o filme para vocês agora. Caso alguém solicite entrar na sala, infelizmente eu tenho que parar o vídeo, voltar e aí a gente volta para o começo do vídeo de novo, tá? Eu já dei um tempinho aí, não dá para ficar esperando também demais. A gente vai começar com o vídeo, caso tenha uma solicitação, a gente volta para aceitar o convite. Então vamos lá. Os vulcões são a mais poderosa força elementar da natureza. Eles moldaram a face do nosso planeta desde o seu nascimento. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Os vulcões têm moldado a face de nosso planeta por bilhões de anos. Eles podem construir novas terras onde antes havia apenas o oceano. Vulcões são uma janela para um mundo diferente. Através dela podemos espiar o incrível processo que está ocorrendo dentro do nosso planeta. Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o Raio. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico. A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves. Segundo a lenda, a deusa Pele descansa sob a grande ilha do Havaí.
Em 1983, ela acordou, como faz periodicamente. Kilauea nasceu para a vida. Ele ainda hoje está ativo. Em 1991, o fluxo de lava desceu do vulcão através da floresta tropical. A cidade de Calapana estava em seu caminho. A lava se moveu lentamente e frequentemente, fazendo pausas de alguns dias, mas ela não podia ser detida. Hoje, o Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. Ele também é singular. As ilhas do Havaí só existem devido à presença de um ponto de calor profundamente incrustado no manto da Terra sob o Oceano Pacífico. Enquanto a crosta do planeta se move por cima desse ponto de calor, o magma é forçado para cima e entra em erupção, criando uma ilha vulcânica. A crosta se move, o vulcão lentamente morre e um novo vulcão se forma sobre esse ponto de calor. O Kilauea é o mais recente resultado desse processo. Sua lava é muito líquida e frequentemente forma longos rios que fluem em direção ao mar. Gradativamente, a superfície do rio esfria, formando um teto, e a lava fica confinada dentro de túneis ou tubos. A lava pode fluir através dos tubos durante meses, até anos. Então, aí uma primeira parte, né, sobre vulcões, e o livro de vocês começa falando como se formam os vulcões, e fala aí da questão dos limites das placas, né, como vocês viram ali, os limites entre as placas tectônicas, aí a gente vai ter essa formação dos vulcões, tá? E além disso, mostra aí também, como eu marquei para vocês, podendo ocorrer também nas zonas de divergências. Por isso é comum haver vulcões ao longo das dorsais oceânicas, como o próprio vídeo mostrou. Né? Então, ele não vai ser só das convergências, embora como mostrou para vocês, convergentes são aqueles vulcões que há aquelas grandes explosões, são aqueles piores que se diz, do que das divergências. Né? São vulcões relativamente menos agressivos. Aí. Então, vamos continuar aqui a leitura. Então, vamos lá. Vulcanismo. O vulcanismo não está restrito aos locais, só para lembrar aí, para frisar, né? Locais onde há colisão entre as placas, podendo ocorrer também em zonas de divergência. Então, lembre-se, convergência e divergência. Aqueles de convergência são os piores aí, como vocês observaram no vídeo. Então, vamos continuar. Aí são fotos, né? Algumas fotos aí de vulcões, né? Como ali no Havaí, o Cleo, e aí o Erta ali na Etiópia, né? Então aí são vulcões em partes aí do mundo, primeiro ali na América, depois na África. Vamos lá, continuar. Aqui é um outro filme que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que quando se fala de vulcões, a gente tem que estar falando aí, vendo principalmente documentários, filmes, por quê, gente? Para poder entender essa dinâmica. Tem muito texto no livro de vocês, como a gente não fica lendo os textos, então para vocês poderem visualizar a minha explicação melhor, vocês acabam tendo que ver alguns documentários, filmes, trechos, eu sempre procuro passar os menores, né, para vocês, 2, 3, 4, no máximo 5 minutos, geralmente não passa disso daí não, tá bom? Então vamos ver mais esse outro aí, para vocês procurarem entender aí os vulcões. Os vulcões têm moldado a forma do nosso planeta por milhões de anos. Capazes de criar terra firme onde antes havia apenas oceanos, e vulcões têm uma enorme força de destruição e de construção. O vulcão é um fenômeno natural que consiste no vazamento de lava, cinzas e gases vindos do interior da Terra para a atmosfera. A erupção de um vulcão tem consequências destruidoras, principalmente em lugares povoados, onde causam a destruição do solo, da vegetação e de residências, a poluição da água e do ar, além da morte de diversos animais. Mas você sabe o que é um vulcão? Para responder essa pergunta é preciso conhecer as camadas internas da Terra.
A primeira camada é um núcleo interno, uma camada sólida de níquel e ferro. Também composto por níquel e ferro, o núcleo externo tem uma consistência plasmática. Envolvendo o núcleo, temos o magma, a mais extensa camada interna da Terra. Sua composição é de silicatos de ferro e de magnésio, e as rochas encontram-se em forma de material pastoso chamado de magma. A crosta terrestre é a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e mais fina entre elas. A crosta terrestre é dividida em pequenas porções chamadas de placas tectônicas. São das divisórias dessas placas que surgem os vulcões. As erupções vulcânicas ocorrem quando a crosta terrestre sofre uma ruptura e permite que o material, que está a altíssimas temperaturas no manto, seja liberado na atmosfera. O material que extravasa é constituído por gases, lavas e cinzas. Os vulcões normalmente apresentam um formato cônico e montanhoso. As erupções vulcânicas são frequentemente precedidas por sismos de magnitude pouco elevada. O vulcão é considerado ativo quando está em erupção, registra pequenos sismos, ou emite emissões gasosas. Aqueles que não estão em atividade, mas que poderão mostrar sinais de atividade, são chamados vulcões dormentes. Os vulcões que os cientistas acreditam ser pouco provável que entrem novamente em erupção são considerados vulcões extintos. Então, aí, no final, ela fala aí da questão dos vulcões, dos dormentes, né, dos ativos dormentes e extintos. Daí tem no livro de vocês, na página 55, a gente vai se aprofundar um pouco mais daqui a pouquinho, ou pelo menos citar aí exatamente essas características. Aí eu coloquei algumas partes dos vulcões, que também está na página 55 do livro de vocês. Então, a gente tem que lembrar aí, tem algumas partes aí, às vezes cai em vestibular essas partes. Então, lá, aqui a gente tem a chamada chaminé, né? Por onde aí o magma vai subir para vir despejar aqui, quando entrar em contato aqui com a atmosfera, se chamar de lava. Aqui eu tenho a câmara magmática, onde fica aí guardado, né? Esse magma, que depois vai subir aí através da chaminé e vai encontrar aqui em cima, embora não tá o nome aqui, a cratera, né? Por onde vai expelir aí esse magma. E aqui as nuvens de cinza, que geralmente costumam se originar através da erupção dos vulcões. Vamos seguir aqui. Então, aí no livro de vocês, na página 55, tem alguns trechos, né? E aí está citando exatamente, explicando direitinho essas partes dos vulcões. Então, os locais onde o magma se acumula são chamados de câmara magmática. São coisas, termos que é bom vocês saberem, né? Subida do magma e até a superfície através de canais chamados de dutos de lava ou chaminés. Geralmente chamado de chaminés é onde há ali, como eu mostrei para vocês, a subida aí do magma. Então, à medida que o vulcão espere a lava, forma-se o cone vulcânico. Então, vai formar aquele cone ali, né, aquela parte ali, principalmente da saída ali, que é a cratera, né, também, que vai depois do cone. Em torno da cratera principal, abertura no topo da chaminé central do vulcão, pode haver dutos secundários gerando outras crateras. Então, ali a cratera é onde vai ser expelido. Foi exatamente o que eu mostrei para vocês aí na gravura. Vamos continuar. No caso em que a extrusão do material é dificultada por algum motivo, vocês lembram que mostrou no primeiro vídeo a questão da subducção, ou seja, da descida, né, da placa ali, uma sua erguendo e a outra descendo, naquele movimento de subducção. Então, ali pode impedir, por exemplo, dificultar ali, como está falando, a câmara magmática pode literalmente explodir, que foi o que falou que muitas vezes acontece, né, como de uma certa forma acontecer. Então, em 1883, na ilha de Krakatoa, na Indonésia, a explosão vulcânica tirou piroclasto, pedras vulcânicas, algumas delas incandescentes, a 27 quilômetros de altitude. Então, vocês viram ali naquele primeiro vídeo mostrando exatamente
essas grandes explosões muitas vezes acontecem aí na câmara magmática, no qual vai lançar aí, né, essas pedras vulcânicas aí em diversas direções e com a grande velocidade, né? Então, quando a atividade vulcânica pode ser classificados como ativos, que vocês viram agora no segundo vídeo, dormentes ou extintos, né? E aí explica no vídeo de vocês que, no entanto, essa classificação ela pode ter alguma modificação. Por quê? Porque o intervalo dessas erupções pode demorar aí milhões de anos, e o ser humano não está aqui para poder registrar isso. Pode fazer estudos, tentar fazer levantamentos, mas não tem uma precisão exata, né? Então, o curto período que a gente vive não tem muito como precisar, né? E como está falando também aí, eles vão ter durações variáveis, irregulares. Há vulcões como o Stromboli na Itália, que estão em permanente erupção há mais de 1000 anos, né? E já o Loquilaré, no Havaí, que está em erupção desde janeiro de 83 e considerado, como vocês viram no vídeo, o vulcão mais ativo do mundo na atualidade. Então, desde 1983, como eles falam lá, a lenda que eles contam, que o vulcão acordou, né? E nunca mais despertou e nunca mais parou ali de entrar em erupção. Vamos para o próximo aqui. Eu já falei dessa parte ali do Krakatoa. Quanto ao número de vulcões, existe também a controvérsia, né? Por quê? Porque a contagem, a questão da contagem, né, pode ser considerada isoladamente, como correspondido a um vulcão, e há quem trabalhe com o conceito de edifícios vulcânicos, medido em dezenas de quilômetros e contendo diversas aberturas individuais, ou campos vulcânicos, medido em centenas de quilômetros, contendo diversos edifícios. Na verdade, nunca se chega aí a um consenso em relação a essa quantidade aí de vulcões que se tem, né? Sabe que tem muitos vulcões, principalmente aí, como a gente viu na questão dos limites das placas, tanto convergentes quanto divergentes, há formações vulcânicas, ambos os movimentos podem estar causando formações vulcânicas, mas não há uma quantidade exata. Vamos continuar aqui. Então, aí falando da Islândia um pouquinho, então na Islândia, por exemplo, há erupções separadas por dezenas de quilômetros, originadas de uma única fenda e compartilhado no mesmo tema magmático. Algumas estimativas apontam a existência de mais de 1 milhão de vulcões, apenas nos assoalhos oceânicos, mesmo que não se possa, portanto, aferir com exatidão o número de vulcões ativos do planeta. É importante lembrar que a maioria deles situa-se nas áreas limítrofes entre as placas tectônicas, como eu falei para vocês, né? A maior parte dos vulcões está nos limites das placas, né? E como o próprio texto anterior já falou para vocês, não tem como ser preciso se aquele vulcão um dia, que é aquele que está considerado extinto, realmente não possa entrar em erupção algum dia, depois de milhares de anos, enfim, não tem como ter precisão. Vamos para o próximo slide. Além disso, né, o texto aí traz para vocês os perigos aí, as consequências associadas às erupções vulcânicas, né, esses perigos. Primeiro, vocês viram nos vídeos, a lava que escorre pelas encostas do vulcão pode atingir povoados e cidades quilômetros de distância. Vocês viram isso. Muitas vezes aquela lava ela vai descer lentamente, mas não tem como parar aquela lava. Jogar água vai resfriar. Na verdade, você pode até retardar, mas não tem como parar. É muito quente, um material muito incandescente. Então, não tem como eu estar parando. Piroclastos lançados, aquelas pedras vulcânicas, tá? Além de atingir pessoas, pode provocar danos materiais e incêndios, né? Então, elas são lançadas em chamas, como vocês viram, pode atingir vários quilômetros aí, e a velocidade muito grande. Então, aquilo ali atinge pessoas, atinge casa, animais, locais, enfim, vai causar um grande prejuízo. Mesmo com tudo isso, gente, existem no mundo locais em que as pessoas acreditam que aquele vulcão está extinto ou está adormecido, como alguns falam aí, e que as pessoas moram próximo aos vulcões, tá? E quando o vulcão, tem vulcão que entra em erupção e não dá nenhum sinal. Tem uns que dão sinal, pequenos tremores, começa a soltar pequenas fumaças, enfim, expelir pequena quantidade de lava. Agora tem vulcão que não dá sinal nenhum. E quando ele explode ali, como vocês viram, ele vai lançar ali, enfim,
o piroclasto, as pedras ali vulcânicas em várias direções. Então, tem pessoas que moram ali basicamente no pé do vulcão, na Ásia, em locais da Ásia aí, principalmente. Os gases tóxicos emitidos, em especial o SO2, dióxido de enxofre, são nocivos à saúde e provocam a chamada chuva ácida, que vocês já estudaram, né? Aquela que tem uma quantidade maior de acidez naquela chuva, provocando corrosão enfim, em elementos e provocando também doenças aí de pele. As cinzas vulcânicas prejudicam o tráfego aéreo. Já aconteceu de vulcões entrar em erupção lá no Chile e prejudicar o tráfego aéreo aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque essa cinza ela impede a visibilidade aí dos pilotos. Então, é um pouco complicado. Tá bom? Essa questão aí dessa visibilidade. As partículas provenientes da erupção, que ficam em suspensão na atmosfera, podem atuar refletindo a radiação solar de volta para o espaço, que diminui a quantidade de energia que atinge a superfície terrestre e altera o clima. Então, nos locais aí onde tem os vulcões em erupção, sempre o clima acaba sendo alterado, ficando mais seco, ficando mais chuvoso, enfim, principalmente aquela questão do mais seco, então acaba alterando ali a composição do clima. Pode ocorrer explosões de expressiva magnitude, gerando outros efeitos diversos, como tsunamis e terremotos. Sim, um vulcão, a gente falou sobre isso ontem, na nossa última aula, enfim, sobre os vulcões também podem provocar tsunamis, dependendo da força, né, daquela explosão, principalmente na câmara magmática, ali, que vai lançar aquele material, e o tremor que acaba provocando, ele pode provocar terremotos, né, através do tremor, e esses terremotos, consequentemente, provocar aí as chamadas de tsunamis, né. Então, lembrando que a chuva ácida, gente, como está aí bem frisado no livro de vocês, ela pode também ser provocada pelo homem, através, a gente sabe, da queima de combustíveis fósseis, principalmente na época da Revolução Industrial, a queima do carvão, né, provoca aí uma grande quantidade de acidez na nossa atmosfera e com isso acaba provocando também a chuva ácida, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Só lembrando que a gente vai falar do lado positivo. Só lembrando, como vocês viram ali antes, só um pouquinho da questão do lado negativo, embora vocês já viram no vídeo, na página 56 do livro de vocês também fala isso, que essas pessoas que vivem próximo ao vulcão estão permanentemente em risco e vulnerabilidade, que eu já expliquei isso para vocês, tá? Muitas vezes os vulcões mais ativos são permanentemente vigiados por cientistas e ao menor sinal de perigo, uma série de medidas é tomada, variando desde sinais de breves alertas aí até em casos externos de indicação de evacuação. Mas como eu falei, tem vulcões que não dão tantos sinais assim. Ele pode entrar em erupção e as pessoas que moram ali próximo podem ser diretamente afetadas. Aí não tem muito o que fazer, né, gente? E aí, no próprio livro de vocês, fala que não tem como impedir, a gente sabe disso. Essa questão aí da erupção vulcânica, e também na própria página 56 do livro de vocês, vai estar falando aí de alguns vulcões, por exemplo, o islandês, que obrigou o cancelamento de centenas de voos na Europa, que complicam aí também, e o do Chile, que eu já falei para vocês, que provocou aí na América do Sul. Agora vamos falar aí, embora quando eu coloco aí o lado positivo dos vulcões, eu deixei de falar um pouquinho sobre o ciclo de fogo do Pacífico, então, antes disso aí, como não tem slide, eu vou falar para vocês, está na página 56, tá? Está falando aí da questão das regiões situadas entre os limites convergentes de placas tectônicas, né? Que a gente já falou que são aquelas que apresentam as maiores atividades tectônicas na crosta terrestre. Além disso, o Oceano Pacífico apresenta litorais ativos pelo fato da placa do Pacífico estar mergulhada sobre os continentes e as placas que delimitam características de zona de subducção, que a gente já mostrou, inclusive, nos vídeos, e vocês já estudaram também no início aí do bimestre, né? Traz fatores que explicam a expressiva ocorrência de terremotos e tsunami, bem como a presença do elevado número de vulcões ativos ao longo da margem do Oceano Pacífico. Tem documentários sobre isso, os documentários eu achei muito extenso, eu não quis colocar para vocês, mas depois se vocês quiserem estar pesquisando, tem vários documentários sobre aí o ciclo de fogo do Pacífico, né?
De acordo com o National Geographic, há 452 vulcões em atividade ao longo do ciclo de fogo do Pacífico, Anel de Fogo, como alguns chamam, né? Outros indicam que aproximadamente 90% dos terremotos de maior magnitude e ao menos 75% das erupções vulcânicas ocorrem nesse local. Então, é um local que eu tenho aí, chamado Círculo de Fogo do Pacífico, Anel do Pacífico, em que eu vou ter uma grande quantidade de atividades vulcânicas. Então, não esquecer por quê? Porque esse aqui é um tema que às vezes, quase sempre está caindo aí nos vestibulares, né? Então, eu não coloquei, como eu falei, eu tinha até um documentário, enfim, mas eu achei bem extenso, não coloquei. Mas depois é bom vocês estarem dando uma olhadinha aí também, tem a foto aí. Se eu não me engano, eu não coloquei. Se eu coloquei, depois mais pra frente vai ver, mas se eu não me engano, meu slide termina aqui. Então, vamos lá. Energia geotérmica, o lado positivo do vulcão. Isso aí vai estar na página 58, tá? E antes disso aí, só lembrando aí que, como no próprio livro vocês vai falar, existem países pobres que estão situados ao longo do ciclo de fogo, né? Mesmo quando o país é desenvolvido, isso não impede que haja uma parcela de sua população vivendo em situação de maior vulnerabilidade. Assim como a gente falou do terremoto, os países mais ricos, gente, ele vai ter uma maior condição de se prevenir, né? Não tem como não acontecer, mas prevenir melhor em relação aos vulcões, como falou, temos cientistas sempre alertas para sirenes, enfim, diversas medidas são tomadas do que aqueles países menos favorecidos, claro, mas a força da natureza aí ninguém consegue conter, né? Agora vamos lá, o lado positivo do vulcanismo. Energia geotérmica. Então, essa energia geotérmica, né, que aparece através da fendas na crosta terrestre com a corrente de fontes termais, ela vai dar, por exemplo, uma vantagem, como a gente está ali, turismo das águas geotermais tem muito a ver com a energia geotérmica. A Islândia, por exemplo, chamada aí Terra do Fogo, a água quente na torneira da Islândia ela é muito mais barata do que a água fria. Por quê? Porque lá tem energia geotérmica. Então, é uma vantagem, inclusive, para esses países aí, mesmo porque por ser um lugar, embora seja chamada Terra do Fogo, tem muita atividade vulcânica, a energia geotérmica é frio, né? Um lugar frio. Então, é uma facilidade. Com isso, também a gente tem aí turismos, águas geotermais, né? A gente tem aí, aqui, né, no Goiás, a gente tem aí Caldas Novas, que vocês tanto conhecem, que utiliza-se aí desse calor da água quente, né? Para estar aí praticando o turismo. Então, o calor do interior do planeta, o geotérmico, pode ser utilizado de forma direta para aquecimento de edifícios e estufa. As águas aquecidas e o vapor delas proveniente também pode ser captados por meio de perfuração do solo, utilização de usinas geotérmicas para geração de energia, que é o que fazem muito aí na questão da Islândia também. Bom? E aí, inclusive no livro de vocês, a foto que tem é da Islândia, como vocês podem ver, um local frio, mas que tem uma grande quantidade de energia geotérmica. Surgimento de diversos arquipélagos no oceano. Então, acabam surgindo ilhas aí, né? Aquela questão do vulcão despejar sua lava, essa lava uma hora ela vai solidificar-se, formando ilhas. E essas ilhas a gente sabe que é bem aproveitado aí por diversos países, por diversas pessoas, né? Principalmente para estar morando, enfim, para turismo também. E os famosos solos férteis, os famosos solos de terra roxa, que inclusive temos aqui no Brasil, mais ao sul aí do nosso país, que é um solo extremamente fértil, praticamente não tem aí nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, de coisas contrárias a esse solo. Então, é um solo que vai ser extremamente importante aí dentro deste contexto, tá bom? Então, eu vou ter isso daí. Deixa eu ver se meu slide acabou aqui. Então, meu slide acabou e agora nós vamos ter uma atividade que vocês vão fazer agora em sala, tá, gente? Então, vocês vão fazer a seguinte atividade agora. Vocês vão para a página 60. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer. Vocês vão para a página 63. Essa vai ser considerada atividade de sala. Vocês vão fazer a questão 1, 2 e 3 da página 63, tá bom? Ok? Vão fazer, aliás, vocês podem fazer, deixa eu ver aqui, toda a página 63, na verdade. Podem estar fazendo agora toda a página 63.
Então, quer dizer que várias das ilhas no meio dos oceanos foram formadas pelo acúmulo de magma que ergueu, pode ser preenchido, o que fez com que a hipotética emergisse. Ok, Sibeli? Arthur, sim, várias ilhas são formadas através dessa questão do levantamento de magma. A gente tinha até estudado isso daí lá no primeiro capítulo, né? Então, muitas ilhas e ainda pode se formar mais, né? Porque a gente sabe que tem vulcões também embaixo aí dos grandes oceanos, né? A gente sabe que essa atividade não é só aonde estamos, tá bom? Gente, então agora fazer aí a página 63. Nós temos aí 5 minutinhos, tá? Quem quiser ir fazendo, tá bom, Arthur? Qualquer dúvida, a gente pode perguntar, tá? Assim como o Arthur. Nós temos aí a página 63 para vocês começarem a fazer. Quem quiser já ir fornecendo aí, for fazendo e quiser falando, dividindo aí as respostas também seria bom. Só a primeira pergunta aí da página 63 fala o seguinte: por que os terremotos mais fracos às vezes podem ser mais destrutivos que outros mais fortes? Essa é a primeira pergunta. Pensem um pouquinho antes de responder, tá? Não deixem de estar pensando um pouquinho antes de vocês responderem. Essa daí é da página 63, a primeira pergunta, para vocês responderem. Depois, porque não há vulcões ativos no Brasil, e entre os 5 regiões brasileiras, qual está mais sujeita à ocorrência de tragédias provocadas? Essa 3, na verdade, a gente ainda não estudou. Se vocês quiserem pular a questão 3, pode pular, porque a questão 3 da página 63, a gente ainda vai estar falando um pouquinho sobre isso daí, tá? A gente vai estar falando isso na nossa aula de sexta-feira, quando for para encerrar o capítulo. Essa 2 a gente já falou muito sobre isso daí, né? Sobre a localização do Brasil, que favorece a não atividade vulcânica, a não terremotos, enfim, não esqueçam. A 3, no caso, se quiserem deixar para responder depois, pode deixar para responder depois, porque não foi explicado ainda essa questão das áreas de risco, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Eu deixei propositalmente para a gente ver na próxima aula. Essas daqui a gente vai corrigir também. Na próxima aula a gente vai estar vendo as áreas de risco. Assim que acabarmos de ver, vocês vão fazer atividades que tem que fazer e a gente vai corrigir. Eu devo estar passando uma atividade valendo nota para vocês na sexta-feira à tarde, tá? Devo estar passando uma atividade valendo de 2 a 3 aí pontos, tá bom? Hoje à tarde também, vão fazendo aí, faltam 2 minutos ainda, não saiam antes da aula terminar, tá, gente? Eu também vou estar, além de estar passando isso, hoje à tarde eu estou passando o dever de casa para vocês, eu já comecei a passar. A gente está começando a fazer o caderno de atividades. Ah, não deu tempo da gente corrigir o caderno de atividades. Eu mando as respostas para vocês, tá bom? Também. Se não der caso, o bimestre se encerra, a gente não der tempo de corrigir, eu passo as respostas para vocês lá no Google Class. Vão fazendo aí o caderno de atividade de vocês, as questões que eu for passando, hoje à tarde eu vou passar mais. Falta um minutinho, continue fazendo as questões, tá, de sala. Qualquer dúvida, estou aqui. Então, a 1 e a 2 eu acho que dá para responder, as outras são de marcar também. Da página 63, acho que vocês não vão ter tanta dificuldade assim. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, essa matéria não é uma matéria tão complicada, né? De vocês estudarem, não acho tão complicado assim. É uma matéria que costuma estar caindo em vestibulares aí da vida. Então, é bom sempre estar bem atento. Não é complicado, não. Vocês viram que existem muitos filmes, documentários sobre isso também. Se tiver mais curiosidade, pode estar procurando. Eu procuro passar os mais curtos aqui para vocês, mas tem outros mais longos que têm maiores explicações. Se vocês quiserem estar aprofundando no assunto, é bom estar procurando aí também, tá? Vão fazendo aí. Terminou, Letícia? Ótimo, garota. E também terminou nossa aula. Gente,
Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Hoje à tarde eu vou estar disponibilizando para vocês as atividades que vocês têm que fazer, tá bom? Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.